gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo especial pensando assim nas meninas que me assistem e que são mulheres que tentam engravidar, que na verdade são a maioria das pessoas que me assistem, ou gestantes e mamães, mas esse vídeo hoje é um vídeo de dicas para tentantes. Como a maioria sabe, se você não tiver assistido ainda, vou deixar aqui embaixo o link da onde eu conto a história da minha jornada do sonho de ser mãe. Eu fui uma tentante aí por quase 3 anos, então hoje eu reuni algumas dicas que não são assim aquelas dicas que a gente está acostumado a ver, assim, chás, abacaxi, etc, né? São dicas assim mais do ponto de vista emocional, assim, de coisas que dentro da minha jornada eram coisas que atrapalhavam um pouco e eu fui aprendendo essas lições, então eu juntei elas para contar hoje para vocês, para que você chegue lá no seu positivo da melhor maneira possível. Eu sei que tentar engravidar para algumas mulheres é uma coisa simples, mesmo quando demora, né? Eu tô falando quando demora mesmo, né? Não quando acontece assim. E tem mulher que não encana, que fica bem, mas a maioria não fica, né? Então eu juntei assim algumas dicas para que, lógico, é dentro do meu prisma, né, da maneira com que eu vi as coisas, mas talvez pelo menos alguma dica aí talvez possa te ajudar um pouco. A primeira dica que eu quero deixar é: cuide do seu relacionamento. O processo de tentar engravidar é um processo que traz muito estresse para o casal, em vários aspectos, né? Especialmente a intimidade. Então, cuide do seu marido, assim, se divirtam juntos. Pense assim que não vai adiantar você estar grávida se você não tiver mais com o seu casamento, por fim, tamanho estresse, né? Então, cuide bem aí do seu marido, do seu relacionamento e vai valer a pena. A segunda dica que eu quero dar é: procure viver o presente. A gente, quando começa a vislumbrar a família crescendo, bebê, gravidez, a gente parece que começa a viver aquela fase na nossa cabeça. E aí, quando ela não chega, a frustração é tão grande. Então, tinha momentos assim que eu pensava: poxa, eu tenho que ver que, como um casal sem filhos que somos, nós temos também muitas coisas boas, uma liberdade maior, sei lá, dormir até que horas quiser no domingo, sei lá, etc. Mas tem também um lado bom. E lógico, quando a gente quer um filho, a gente às vezes não presta atenção nisso. A gente acaba só ficando focada: eu quero ter um filho, e fica muito ruim. Então a segunda dica é: viva o presente. A terceira dica é: evite tudo que aumenta a sua ansiedade. Então, por exemplo, tem tentante que faz enxoval de tentante. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, eu não fazia. Se você consegue comprar coisinhas para o seu bebê que você ainda não tá grávida e isso não deixa você ansiosa, ótimo. Mas se isso deixa você ansiosa, não compre. E não me refiro só assim de enxoval, por exemplo, os grupos que eu faço parte também e que dão muitas dicas, esclarecem muitas dúvidas. Tem mulheres que se sentem mais ansiosas em contato com essas informações. E tem mulheres que não, que elas se sentem mais amparadas. Então, perceba o seu jeito. Se você acha que os grupos aumentam a sua ansiedade, saia dos grupos. Porque eu tive uma fase, assim, um pouco antes de engravidar, que eu dei um tempo geral, assim, dos grupos. Eu só fiquei com o meu, com o Gerando Sonho. Porque, como eu falei, também lá é mais apoio, assim, emocional, espiritual. Então, assim, aquilo dava mais força, assim, do que deixava ansioso, né? Então, grupos é uma outra coisa. Uma outra coisa que aumenta, assim, a ansiedade, eu acho que quando eu fiz aumentou um pouco a minha, que foi os testes de ovulação. Eu acho incrível o teste de ovulação, ele começa a te ajudar a monitorar quais são os seus dias mais prováveis. Mas como você fica, assim, diariamente controlando por uma etapa ali do ciclo, parece que fica assim muito pilhada com aquilo ali. Então eu acho legal o teste de ovulação, mas se teste de ovulação te deixar ansiosa, não use.
A minha quarta dica, e não menos importante, provavelmente a mais importante de todas, mas aqui eu fui colocando na ordem que eu fui lembrando, é: se apegue com Deus e confie em Deus. Porque, gente, às vezes a gente fica assim, como que a fulana consegue que eu não consigo? Como que tal pessoa que não queria consegue? Gente, para cada um, Deus tem uma história muito singular e muito particular. Então, uma coisa que prejudica muito é quando a gente tá ressentida com Deus e a gente finge que não tá. Já pensou um inimigo chamado Deus, né? A gente precisa estar do lado de Deus e saber que Ele nos ama e saber que Ele tá preparando o melhor. Uma coisa que não vale a pena, então, é você ficar ressentida com Deus, porque às vezes você acaba não vendo a sua história com singularidade. A gente fica muito triste porque a gente se compara com as outras pessoas, se compara com alguém que fala, eu quero ter um filho, e no outro mês está grávida. Você compara a sua história com uma mulher que é usuária de drogas e o seu filho nasce e ela coloca numa lata de lixo. Eu tô falando isso porque eu passei por isso e é horrível. A gente compara a nossa história com a história dessas pessoas e às vezes você fica pensando, eu tenho alguma estrutura, assim, um relacionamento sólido, poxa, por que eu não tô conseguindo? Só que aos poucos Deus foi me mostrando que a gente tem que ver a nossa história como uma história individual e única, porque eu não tenho a vida daquela pessoa e nem ela a minha, e cada um, Deus desenha uma história diferente. Então, sem dúvida, confiar em Deus e se apegar com Deus para buscar compreender o que está acontecendo, né? Quais são os planos dele para isso, é talvez a minha dica mais importante de hoje. A quinta dica que eu quero deixar é que vocês façam uma investigação da infertilidade num ritmo que seja adequado para o casal. A minha investigação, o processo dos exames e tudo que eu fiz foi um ritmo até bastante lento. Se tem clínicas hoje que, se você quiser ser virado assim do avesso, você pode em 1-2 meses diagnosticar se tiver algo, né? Mas eu percebi assim que na minha jornada me deixava muito ansiosa a investigação, e de um exame para o outro eu fiz vários. Eu fiz os mais famosos aí, esterossalpingografia, videolaparoscopia, eu fiz controle de ovulação com ultrassonografia seriada, eu fiz vários exames e existem, fora os que eu fiz, muitos outros, mas a gente foi fazendo assim de uma forma bem gradativa, bem mais light possível, né? Tem também os exames do homem, então às vezes isso gera um pouco de conflito assim no casal, então não arrume briga por isso. Busque um ritmo de investigação que seja adequado para vocês dois. A dica número 6 é: prepare o seu coração para a maternidade. Quando a gente está tentando, parece que é uma coisa que nunca vai acontecer. Quando acontece, a gente olha para trás e vê que, primeiro, a dor sumiu e os desafios são outros. Uma coisa que eu percebi assim nas tentantes é que é como se o positivo fosse um fim em si mesmo, né? Tipo, quando eu ver meu positivo, tudo tá resolvido. E na verdade, quando você descobre que tá grávida, você começa uma outra jornada. Então são outros desafios, é uma outra fase. Você começa os ultrassons, você tem alguns sintomas e Deus é tão perfeito que a gente tem 9 meses para se preparar para aquela nova realidade, né? De você saber que a sua casa vai mudar, você vai ter mais uma pessoa ali ou duas, né? Mas toda a dinâmica da família vai mudar. Então, enquanto tentante, procure preparar o seu coração para isso, para que quando essa notícia chegar, ela venha da melhor forma possível. A dica número 7 é: não tenha pena de você. A gente às vezes fica com os pensamentos muito negativos e a Bíblia diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Procure ver tudo que Deus já fez por você. Eu tive algumas fases assim que eu ficava assim... Nossa, eu passei por uns altos e baixos também. E, por exemplo, depois da gravidez ectópica, às vezes quando eu tava meio down, assim, eu ficava pensando, poxa, meu neném,
né, foi tirado assim, ele tava vivo, né, não foi um aborto. Então aquilo mexia assim comigo, mas eu via que quando eu pensava assim, eu começava a ficar muito triste. Então eu sempre podava esses sentimentos assim, eu ficava, não, eu não posso ter pena de mim, porque Deus está desenhando a minha história e essa história ainda vai ajudar alguém. Então quando eu vejo vocês e vocês falam comigo que se foram inspiradas assim pela minha trajetória, eu vejo que definitivamente Deus, ele há um tesouro na dor, né? Você passa por momentos difíceis e aquilo suscita força não só em você, mas nas pessoas que vão te rodear também, que tem aquele problema. Então, assim, eu vi assim que eu não podia dar vazão para esses pensamentos, porque eu ficava muito down, assim, eu tinha que ficar, não, eu vivi isso e Deus é bom e tudo vai dar certo. Então, não tenha pena de vocês, porque vocês com certeza são um casal muito especial, que Deus ama e Deus zela também. Então, pense coisas boas e traga à sua memória aquilo que te dá esperança. A minha penúltima dica, e não menos importante, é: cuide do seu corpo e da sua saúde. Uma coisa que ajuda muito, eu passei por essa fase também, foi tentar emagrecer, fazer atividade física, pensar em outras coisas que preparam também o nosso corpo para essa fase. Tem alguns estudos aí que falam que tem alimentos que favorecem a fertilidade, tem bastante coisa legal no YouTube falando disso, que a alimentação saudável, rica em legumes, que tem o ácido fólico, como o brócolis, tem uma lista assim infinita de coisas que ajudam a gente a manter a saúde em dia e também favorece aí para que a nossa gravidez ocorra. Então, assim, além disso, ajuda também a desfocar um pouco, né? Porque senão a gente só fica engravidar. E assim, você começa a se preparar, porque depois que a gente engravida, a gente engorda também. Então é legal que você já vai ganhando um tempinho aí e pensando em outras coisas. A minha última dica, então, só vou fazer um parêntese aqui antes de entrar nessa última, que é: se você tá tentando engravidar e não contou pra ninguém, não conte, porque vai facilitar muito de você não ter que ficar respondendo inúmeras perguntas, tipo nada ainda, nada ainda, nada ainda, nada ainda, né? Só que, então, a minha última dica é: busque uma maneira natural de responder às pessoas as infinitas perguntas sobre quando você vai ter um filho. Gente, eu tive várias fases em relação a isso. Tinha época que me irritava, tinha época que me deixava triste, e por fim chegou um momento que eu já não me importava mais, porque eu também comecei a perceber duas coisas. A primeira delas é que as pessoas não falam por mal, elas falam muitas vezes por um carinho, por torcer por você, pela sua família. Tem pessoas que são maldosas, né? Tem pessoas, eu vejo nos grupos, as meninas falando: tal pessoa falou dessa forma, que não é legal, que é ofensivo. Mas, gente, a maioria das pessoas não tá falando por mal. Só que, infelizmente, como ela tá falando de uma coisa que te fere, então você fica tipo, como eu vou responder essa pessoa? Nada de neném ainda, você não engravidou ainda? Quantos anos você tá tentando? Por mais ofensiva que a frase pareça, gente, tente não levar pro lado pessoal e seja o mais natural possível. Por último, eu acho que eu já dava uma resposta tipo: não tenho pressa, quando Deus quiser tá bom. E claro que as pessoas que eu tenho muita intimidade, as minhas amigas, elas partilhavam do meu sentimento de uma forma mais profunda, mas assim, você não precisa abrir o coração para todo mundo. Então seja assim, bem espontânea, simples, que vai ser mais fácil, porque quando a gente fica muito, parece que a pessoa quer saber mais ainda e daí piora, né? Então busque uma maneira natural de responder as pessoas, que assim vai ser bem mais fácil. E pra você, minha querida tentante, eu quero deixar uma dica, que é um canal que eu amo, porque ela tem um quadro lá, que é a minha amiga Rafa, o nome do canal dela é Canal da Rafa. Gente, toda sexta ela coloca um vídeo lá muito especial, que o nome é Culto no Lar. E é especial para as tentantes. Ela e o esposo dela lá tocam, cantam e trazem palavras que
confortam muito assim o coração, e ela também é uma tentante. Rafa, um beijo. Eu torço muito por ti, né? Saiba que eu tô torcendo assim muito por você também. E lá no canal da Rafa tem esse culto do lar que, com certeza, assim, quando você estiver precisando de uma palavra, você vai encontrar, porque é uma bênção. Aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar uns 3 ou 4 links de vídeos que, quando eu tava tentando, assim, eu assisti e me inspirou e me deu força. Então, corre aqui embaixo na descrição do vídeo e clica ali nos links que eu vou deixar para você escutar algumas outras histórias também que vai te fortalecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui no meu canal. Eu sei que eu já estou vivendo a outra estação, né? Sou gestante, estou com 14 semanas, mas eu nunca vou me esquecer de onde eu vim, e não é porque eu já consegui, né, que eu vou esquecer que não é fácil a jornada de uma tentante, mas Deus um dia diz sim pra gente, e vale a pena esperar e confiar, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até o meu próximo vídeo. Tchau!